falta de rampas de acesso em comércios e prédios públicos da cidade dificultam o dia a dia de deficientes físicos. O pouco investimento e a falta de estrutura adequada transformam as principais vias em verdadeiros obstáculos para deficientes físicos. Embora a acessibilidade seja garantida por lei no Brasil, as pessoas com mobilidade reduzida enfrentam diversos desafios. Portanto, a acessibilidade no Brasil é algo que precisa ser discutido. Assim, essas melhorias podem contribuir para tornar o dia a dia do público mais seguro e confortável. Além disso, é uma maneira para proporcionar mais autonomia, bem-estar, qualidade de vida e liberdade para todos. Como você acha que é o dia a dia de uma pessoa com uma deficiência locomotiva na transporte público? Bom, eu acho que é muito difícil, né? Porque algumas cidades não têm muita disposição de rampas, essas coisas, tem muitas escadas, principalmente aqui em Governador Valadares. Ainda mais por causa de cadeira de rodas, que é muito difícil para andar, as pessoas não respeitam, tem tantas coisas. Olha, deve ser bem ruim, se levarmos em consideração que as calçadas de Valadares são bastante esburacadas, tem os relevos bem desiguais, muitos degraus e tal. Você acha que o GB tem infraestrutura adequada para Então, eu acho que a infraestrutura de Valadares sobre a cadeira de rodas, eu acho que não é tão adequada, porque tem locais que não tem essa infraestrutura, igual, por exemplo, as rampas para acesso para essas pessoas. Poucos locais têm, e os locais que tem podem ter, por exemplo, ou um buraco, ou, por exemplo, não acho que eles chão liso, aquele chão esburacado. Então eu acho que GB não tem esse acesso para essas pessoas. Alguns lugares sim, outros não. Aí acho que poderia melhorar bastante coisa. Você conhece alguém que tem deficiência locomotiva? Se sim, quais são as dificuldades que você acha? Eu tenho um colega ali do segundo ano, chama Gustavo, ele tá com um problema no joelho dele, ele tá tendo que andar de muleta e atrapalha, né? Às vezes a gente tem que ajudar ele a subir a escada, ele tem que carregar a muleta em todo lugar que ele vai, é uma coisa que atrapalha, né? Conheço, é uma senhora que ela tem o lado esquerdo do corpo paralisado e ela tem muita dificuldade de andar. E em alguns lugares, por exemplo, na rua, ela não consegue andar sozinha em virtude dos buracos e das pedras soltas e degraus. Como você se sentia quando você estava de cadeira de rodas em relação às ruas de GB? Era bem difícil, porque as ruas elas têm muito buraco, inclusive na calçada não tem rampa de acesso, nem nas lojas. E como você acha que poderia mudar para essas dificuldades serem superadas? Poderiam pôr mais acessibilidade, colocar mais rampas nas faixas de pedestre, tampar os buracos que tem lá. E também aumentar o tempo para poder passar nas faixas de pedestre, porque era muito rápido e acabava que não conseguia passar. Oi gente, eu e meu grupo, que é eu, a Lara, a Dani e a Elisa, vamos falar sobre o racismo estrutural. Para começar, vamos conceituar o que é racismo. Racismo é a denominação para discriminação de um indivíduo ou de um grupo por causa da sua cor ou etnia. Bom, agora conceituando o racismo estrutural, a gente pode dizer que ele é ainda pior do que o racismo normal, feito intencionalmente. Porque o racismo estrutural ele é um racismo implementado em nós. Hábitos, falas, gírias, ditados, hábitos que você tem, ações que você faz sem nem mesmo perceber, e isso se torna um racismo estrutural, que é o racismo que você faz por conta dos seus hábitos rotineiramente. Então você faz alguma coisa que normalmente pra você não tem problema nenhum, mas na hora que você for ver lá, entender a fundo daquilo, realmente é uma forma de racismo. Por exemplo, a palavra criado mudo, você fala assim,
o criado mudo da minha cama tá sujo. É uma forma de racismo, já que os criados antigamente eram usados como meio, né, para poder iluminar o quarto. Então, isso é um meio de racismo estrutural e às vezes você nem percebe. Um dos exemplos de racismo estrutural é a falta de acessibilidade de pessoas negras e indígenas em lugares que são considerados de elite, que eram considerados de elite, para falar a verdade, como universidades. E a falta de acessibilidade dessas pessoas está muito relacionada à falta da lei de cota, que antigamente não tinha. Então, hoje em dia, existe essa lei e várias pessoas podem ir, pessoas negras, indígenas, elas vão para essas universidades, mas pessoas brancas, por acreditarem que negros e indígenas estão relacionados à pobreza e falta de escolaridade, cometem esse racismo, que é o racismo estrutural, por acreditar nisso, que é errado. Outro exemplo são nossas falas e hábitos, porque muita gente acha que não tem origem racista ou não tem nada a ver, que a gente não sabe, né? E a gente acaba falando e isso promove a exclusão de pessoas negras e indígenas. E isso é o racismo estrutural. Oi, gente, eu sou a Dani e eu vou falar um caso de racismo estrutural. Então, nesse caso, nós observamos a presença do racismo estrutural, no qual um músico chamado Luiz Carlos Apóstolo Justino, ele foi preso sem ao menos poder se explicar por ele ser confundido com um ladrão. E ele só ficou sabendo disso quando o advogado dele explicou a situação. Esse caso ocorreu em novembro do ano passado, em Niterói. Oi, eu sou a Elisa e eu vou falar do segundo caso de racismo estrutural. Esse segundo caso aconteceu no programa É de Casa, com a apresentadora Thalita Moretti, que convidou a Silene, dona da melhor cocada do Rio de Janeiro, para fazer uma receita no programa. Quando ela estava fazendo a receita, ela terminou e foi sentar-se com os participantes do programa. E nisso, a apresentadora Thalita insinuou para a Silene que ela deveria servir a todos que estavam ali. E aí ficou a dúvida, né, na nossa opinião, por que tinha que ser a Silene para servir. Meu nome é Miguel Gomes e o Daniel Sanabio, e a gente vai entrevistar o Miguel Vieira. Bom dia, Miguel. Você sabe o que é o racismo velado? E aí, Gomes, e aí, Daniel, muito obrigado por ter essa possibilidade de explicar para vocês. Meu nome é Miguel e sei sim, racismo velado é aquilo que é não explícito na sociedade. É algo que, na hora, assim, a gente nem interpreta. Às vezes é algo que é até sem querer, porque já está impregnado na sociedade já. E você sabe algum exemplo, ou se você já vivenciou isso, você pode contar alguma experiência que já aconteceu, ou que você já viu presenciando? Na roda de amigos, isso aí é muito comum, por às vezes soltar uma brincadeirinha aqui, uma ali, tipo, seu macaco preto, entendeu? Isso aí é algo que, tipo assim, a gente já está acostumado, alguns já estão acostumados a fazer esse tipo de brincadeira, entendeu? Assim como às vezes você tá querendo, antigamente, né? A gente ia brincar, hoje em dia não tem mais isso, né? Ia brincar lá com os manos lá no futebol, você conhecia, na hora que chegava lá, o cara, não quero você aqui não, entendeu? Então às vezes a gente nem interpreta na hora, mas depois com a maldade a gente vai pegando, entendeu? Entendi, Miguel, muito obrigado. Bom dia, meu nome é Daniel Sanabio, eu estou aqui com Miguel Gomes e hoje vamos entrevistar Miguel Moraes do Primeiro Beta. Bom dia, Moraes, você pode me dizer o que é racismo velado? Bom dia, eu não sei não, você pode me explicar o que é? Então, racismo velado é uma forma indireta de cometer racismo, uma forma implícita e muitas vezes podendo ser sem querer. Então, tipo assim, agora que você entendeu o que é racismo velado, você pode me falar se você já viu ou já presenciou em alguma roda de amigo ou algum lugar esse tipo de racismo? De vez em quando, mas sempre quando isso acontece, eu tento brigar com o colega, falar pra ele não fazer esse tipo de brincadeira e que não é bacana, né? Sim, obrigado pela sua cooperação, muito obrigado. Bom dia, meu nome é Daniel Sanabio e eu estou aqui com Miguel Gomes e Marcos do terceiro ano. Então, bom dia, Marcos, você sabe me explicar o que é racismo velado? Cara, o que eu já ouvi sobre é que é um racismo que não é direto. É um racismo que, apesar de você não atacar diretamente a pessoa, você fala termos e gírias que estão atacando a pessoa indiretamente. Sim, boa resposta. Então, você pode me falar se você já viu ou já presenciou alguma forma desse racismo?
Já presenciei, né, cara? Hoje no nosso país as pessoas elas têm uma ideia formada acerca dos negros e pessoas assim desse jeito e assim, se você não vê é porque você é muito cego, né? Cego ou surdo. Obrigado. Bom dia, meu nome é Miguel Gomes, estou aqui com o Daniel Sanabio. A gente vai entrevistar o Gustavo Vilaça. Gustavo, você sabe o que é o racismo velado? Sei sim, é quando o racismo é feito de uma forma discreta e disfarçada. Entendi. E você poderia dar algum exemplo? Você já vivenciou ou já viu alguém cometendo o racismo velado? Não, nunca presenciei, mas eu já vi relatos na internet do Júlio Cocielo, quando ele fez um Twitter comentando sobre o Mbappé. Tá. Muito obrigado, Gustavo, pela entrevista. Oi, gente. Então, eu e o João Pedro vamos falar um pouco sobre o racismo velado. Então, o racismo velado é basicamente um tipo de racismo que acontece quando uma pessoa que comete ou sofre o racismo, ela nem percebe que está fazendo. Tipo assim, é uma maneira do racismo, só que nem quem sofre, nem está cometendo, percebe que está afetando alguém fazendo daquela maneira. Ocorre, por exemplo, muitas vezes com alguns famosos, alguns jornalistas que acabam soltando coisas na internet, na televisão, e sem perceber faz o racismo. E é isso que é o racismo velado, que é um racismo, às vezes sem intenção de machucar, de chatear, mas é um racismo que não é perceptível. E eu e o João, a gente vai fazer uma entrevista agora com a disciplinária da nossa escola, a Karine. E aí ela vai ajudar a gente a aprofundar um pouco mais sobre o assunto. Vamos lá. Então, Karine, você conhece o racismo velado? Sim. O racismo velado são atitudes e ações onde a pessoa ela faz comentários, ou até mesmo ela tem atitudes que são racistas, mas que na maioria das vezes elas não têm intenção de prejudicar ou até mesmo de chatear a pessoa, só que acaba deixando a pessoa sem graça ou até mesmo chateada. Você já presenciou ou sofreu algum tipo de racismo? Sim, várias vezes. Sim, eu tenho várias situações que eu posso citar. Mas uma situação muito interessante foi uma vez que eu fui madrinha de um casamento e aí me perguntaram aonde eu morava. Quando eu falei aonde eu morava, falaram que pessoas que moram no bairro que eu moro não são educadas. Então, assim, por eu morar numa periferia, não quer dizer que eu não tenho educação. Então, para mim, é uma forma de racismo. E também já questionaram várias vezes o meu cabelo, a minha cor. Até mesmo eu no shopping com a minha filha uma vez perguntaram por que eu estava com aquela criança, sendo que a criança não se parecia comigo, né? E a criança era minha. Então, assim, são N situações que eu poderia citar para você sobre racismo velado. Como você acha que essa situação pode melhorar, pode sair e acabar com isso? Eu acho que através do conhecimento, né? Acho que a gente precisa adquirir conhecimento, a gente precisa ter um pouco de empatia e respeito pelo próximo. Porque o racismo ele não faz bem para ninguém. Então, eu acho que é através do conhecimento mesmo. É se educar, evitar esse tipo de situação, né? Se você não sabe o que perguntar, ou se você não tem entendimento do assunto, não pergunte, não questione. Então, eu acho que é uma das formas de se evitar o racismo. E última pergunta, como você se sentiu quando você foi essa vítima do racismo? Constrangida, chateada, a gente se sente agredido, entendeu? Se você não tiver uma resiliência, uma forma assim de relevar a situação em determinadas ocasiões, causa até um certo constrangimento. Pensa, você está numa mesa cheia de pessoas para um almoço, a pessoa falar de onde você mora, de onde você vem, as pessoas são mal educadas, são sem educação. A pessoa que fez esse tipo de comentário, ela achou que estava me elogiando, mas pensa, é desagradável, é constrangedor. Ou então você está com a sua filha num shopping passeando e falar que a criança não é sua, como se eu tivesse roubado uma criança. Esse tipo de situação é bem constrangedor, é chato mesmo. Sim, bem constrangedor mesmo. E é só isso, Karine. Muito obrigada, viu? Meninos, por nada. As ordens, tá? É isso, gente. Muito obrigado. Falou. Na tesitura complexa da sociedade contemporânea, emerge uma sombra persistente que permeia as estruturas fundamentais: o racismo institucional. Este documentário busca lançar luz sobre essas intricadas teias que entrelaçam preconceitos e sistemas, delineando as raízes profundas de uma problemática que transcende as fronteiras temporais.
Ao adentrar os corredores do poder, exploraremos como políticas públicas, sistemas judiciais e instituições fundamentais que podem inadevidamente perpetuar desigualdades sociais. Analisaremos casos emblemáticos, destacando a invisibilidade de muitas vezes associada ao racismo institucional, que se manifesta em padrões discretos, mas corrosivos. Entrevistas com especialistas, acadêmicos e líderes comunitários revelaram nuances complexas deste fenômeno, desafiando a narrativa estabelecida e promovendo uma compreensão mais profunda das ramificações sociais que impactam minorias étnicas. À medida que desvendamos os mistérios históricos que fundamentam essa problemática, buscamos provocar uma reflexão coletiva sobre como podemos moldar um futuro mais equitativo. Ao longo deste documentário, testemunharemos a resiliência das comunidades afetadas, destacando iniciativas de combate ao racismo institucional e promovendo diálogos cruciais para o avanço rumo a uma sociedade justa e igualitária. Reflexos invisíveis é o que mais dá uma exposição, um convite a uma ação e a uma mudança. Os casos a seguir são claros exemplos de racismo institucional. O caso mais famoso: George Floyd. Nos Estados Unidos, em 2020, um homem negro foi morto por um policial branco que o pressionou o joelho contra seu pescoço por quase 9 minutos, mesmo que depois de Floyd ter perdido a consciência. Este incidente desencadeou protestos em todo o mundo e reacendeu o debate sobre a brutalidade policial e o racismo sistêmico. João Pedro estava na casa de parentes quando a polícia invadiu o local em uma ação conjunta das polícias civil e militar. Durante a operação, João Pedro foi atingido por um tiro nas costas. Os policiais alegaram que eles estavam em confronto com criminosos, mas a versão dos eventos foi contestada por testemunhas, inclusive familiares de João Pedro, que é este jovem que vocês estão vendo. O caso Rafael Braga refere-se a um episódio em 2013 no Brasil, onde Rafael Braga, um catador de materiais recicláveis, foi preso durante os protestos. Ele ficou conhecido por ser o único preso durante as manifestações e posteriormente condenado por porte de material explosivo. O caso gerou debate sobre questões como a discriminação racial e o sistema judicial brasileiro. À medida que encerramos nossa jornada através das intricadas camadas do racismo institucional, os casos de George Floyd, Trayvon Martin e João Pedro Pinto permanecem como pontos de inflexão cruciais. Esses eventos trágicos não são apenas capítulos isolados, mas reflexos de um sistema que precisa ser confrontado e transformado. George Floyd, cujo último suspiro ecoou globalmente, despertou uma consciência coletiva sobre a brutalidade policial e urgência de reformas significativas. Rafael Braga, um homem cuja vida foi interrompida pela percepção distorcida de ameaça, ressoa como um lembrete doloroso para que esses estereótipos possam ser fatais. João Pedro Pinto, um adolescente brasileiro, cujo futuro foi abruptamente ceifado em sua própria casa, exemplifica as complexidades do racismo institucional, diferentes contextos, destacando que essa questão transcende fronteiras geográficas. Neste documentário, testemunhamos não apenas tragédias individuais, mas um padrão sistêmico de discriminação que permeia instituições fundamentais. No entanto, também nos deparamos com resiliência e ativismo incansável, exemplificado por movimentos Black Lives Matter e os esforços
globais por justiça racial. Ao encerrarmos este documentário, somos desafiados a questionar, agir e a nutrir empatia que nos transcende. No caso de homofobia que eu já sofri, que eu sofro muito até hoje, são por conta da minha aparência e por eu ser assumida, as pessoas, principalmente meninas, não costumam ser próximas de mim. Costumam ter medo ou nojo e acabam que não se aproximam. Me veem como um homem por conta da minha sexualidade e isso me dificulta muito em criar laços, principalmente na escola, por questão de não acreditar que principalmente meninas vão querer ser minhas amigas. E até hoje em dia isso me afeta bastante por conta da minha aparência. Olá, boa tarde. Meu nome é Luíde, tenho 19 anos e eu sofri e ainda sofro homofobia a minha vida inteira. É um assunto bem delicado para algumas pessoas, mas não tenho problema nenhum de compartilhar com vocês. Quanto mais gente saber como nós nos sentimos sobre esse assunto, talvez mais possam entender e se comover e começar a pensar diferente sobre nós. Bom, o meu relato é que quando eu tinha em volta de 14 anos, eu sofri um atentado homofóbico muito pesado na minha escola. Eu simplesmente, só do meu jeito de conversar com as pessoas, ou simplesmente só de ser eu mesmo, tinha certos colegas da minha turma que faziam piadinhas sem graça, me ofendendo, falando de mim, só por eu ser eu mesmo. Esses relatos eram tão pesados que não vou entrar em termos aqui, mas, resumidamente, ofendendo o meu jeito de falar, ofendendo o meu jeito de ser, falando coisas muito pesadas sobre isso. Isso tomou uma repercussão tão grande que a escola inteira começou a fazer piadinha sobre o assunto. Era uma coisa muito, muito desconfortável e muito triste pra mim. Eu não me sentia bem. Eu cheguei a ficar vários dias faltando na escola por causa que eu não conseguia nem levantar, com medo de que eu chegasse na escola e começassem a me xingar, até me agredir. Como eles faziam. Bom, hoje em dia eu trato melhor com esses assuntos e eu sei me defender melhor também, mas tem gente hoje em dia que não consegue lidar com isso. Eu já pensei muitas vezes em tirar minha própria vida na minha época que eu sofria esse tipo de homofobia na escola. Mas eu consegui lidar com isso. Mas tem muita gente que não consegue. Muitos amigos meus já tiraram a própria vida porque não os aceitaram do jeito que eram eles. Olha, a minha dica pra vocês é que se tem alguma dúvida sobre esse assunto, procurem saber com alguém que saiba, procurem entender e procurem ser mais toleráveis com as pessoas. Uma ofensa pode ser nada pra alguém e pode ofender muito uma pessoa a ponto dela querer se matar. Então, o que eu tenho a dizer mesmo é: seja gentil com os outros, mesmo eles sendo diferentes. Mesmo eles sendo de outra raça, mesmo eles sendo gay, mesmo eles sendo lésbicas, mesmo eles sendo LGBTs, pretos, qualquer etnia que for. Mesmo se a pessoa for completamente diferente de você, não é motivo pra você ofender ela. Tente conhecer essa pessoa. Quem sabe vocês não podem fazer uma amizade. E é isso sobre o meu assunto. Muito obrigada. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso projeto integrador e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema do projeto, né, que é diversidade e respeito dentro da sociedade. Já de início, quero abordar uma questão fundamental que permeia muitas vidas, e esse é o preconceito arraigado contra os homossexuais. Esse é um tema que sim, é sensível, mas é crucial enfrentá-lo de frente para construirmos um mundo mais inclusivo. Ao longo dos anos, a discriminação contra a comunidade LGBT tornou-se profundamente enraizada, e isso muitas vezes origina-se de estereótipos que são prejudiciais
e, em alguns casos, da falta de compreensão sobre a diversidade humana. Essas atitudes negativas, ao longo do tempo, solidificam-se e perpetuam um ciclo prejudicial. E para mim, para você e para todos nós mudarmos isso, devemos primeiro entender como esses preconceitos se desenvolvem. Então, a educação desempenha um papel fundamental e muitas vezes nós somos moldados pelas nossas crenças que são transmitidas culturalmente. E é aí que começamos a nossa jornada de desconstrução. Questionar estereótipos, aprender sobre as diferentes identidades e experiências dentro da comunidade LGBT já é o primeiro passo para tentarmos ao menos erradicar esse preconceito. É importante a gente situar também que por trás das estatísticas de discriminação há vidas reais sendo afetadas. Existem histórias de pessoas que enfrentaram desafios significativos simplesmente por serem quem são. Incorporar essas experiências em nossa compreensão coletiva é vital para criarmos empatia e solidariedade. A linguagem desempenha um papel significativo na formação de atitudes. Ao promover uma linguagem inclusiva e respeitosa, podemos contribuir para a construção de um ambiente mais acolhedor. Além disso, é de grande importância que apoiemos políticas que promovam a igualdade, assim garantindo que todos tenham os mesmos direitos, independentemente da orientação sexual. Ao enfrentarmos todo o conjunto de preconceitos que foram construídos ao decorrer da história humana dentro da sociedade, estamos construindo não apenas um mundo melhor para a comunidade LGBT, mas também para todos nós. A diversidade é uma força, não uma fraqueza. Está cientificamente comprovado que ambientes diversos promovem inovação e crescimento. Então, convido a todos para que possam refletir sobre nossas próprias crenças e a questionar estereótipos arraigados. Juntos podemos criar uma sociedade mais justa, onde cada indivíduo seja valorizado e respeitado. E é isso, muito obrigado por dedicar o seu tempo a essa importante conversa.